Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 11 do livro de Hebreus. Abre aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. É pela fé, viu? Venceremos tudo pela fé. Então aproveite aí, pela fé, inscreva-se no nosso canal aí, já clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, nós estamos sempre atualizando aí com um vídeo novo a cada dia da Palavra de Deus. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Como dissemos, essa epístola aos Hebreus foi escrita antes de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a nova aliança, mostrando que Ele é novo, último e superior sumo sacerdote. Foi pela fé, nesse capítulo veremos. Continua, amados, a ser pela fé. Sabe o que é pela fé? É andar em um mar de dúvidas, porque senão não seria fé, mas seria certeza. O caminho da fé é sobre o mar das dúvidas. A fé exige a certeza divina na presença da dúvida humana. Não existe fé sem a palavra de Deus sustentando a promessa. Por isso que é fé. É por isso que ela é certeza, mas não a certeza das coisas em si, mas das coisas que se esperam. É por isso que ela é convicção, mas não convicção dos fatos em si, mas dos fatos que não se veem. É pela fé que entendemos que o universo foi formado e é sustentado por Deus, e foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Nós estamos na quinta parte, que é o chamado a perseverar na fé. Começou no verso 19 do capítulo 10 e termina no verso 29 do capítulo 12. Nós estamos no capítulo 11. Como dissemos, a responsabilidade de permanecer fiel até o fim é intensificada na nova aliança, até mesmo nos tempos mais difíceis. Então, dos versos 19 do 10 até o 29 do 12, veremos esse chamado a perseverar na fé. O autor voltou-se para o seu quinto interesse principal, exortar a ser fiel até o fim. Nós estamos vendo a seção B, Exemplos de Vida, que vai aqui ocupar o capítulo de número 11, com seus 40 versículos. Esse muito conhecido sermão sobre homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento começa e termina com comentários que alertam os leitores para um aspecto específico da fé no Antigo Testamento: a certeza de receber o que Deus prometeu, mas que ainda não veio. Por ora, somente a fé pode ver o futuro no que se refere a receber as promessas de Deus. Deus os declarou justos por causa da sua fé que demonstraram, como já explicado ou declarado a respeito de Abel e Enoque. O primeiro versículo nesse capítulo define a fé como sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na versão ARA temos a Almeida Revista e Atualizada: a certeza das coisas que se esperam, a plena convicção dos fatos que se não veem. Repare que ela é ambas, tanto a certeza como a convicção, mas, porém, não são das coisas em si, nem dos fatos propriamente ditos, mas dos fatos que se esperam e dos que não se veem. Há, portanto, ou deve haver, uma promessa ou algo a sustentando que gera no indivíduo a certeza e a convicção, mesmo ele não vendo. No verso 3 está escrito que pela fé entendemos, embora nenhum ser humano tenha testemunhado a criação, sabemos a partir da Escritura que Deus fez o mundo por meio da sua palavra, Salmo 33, versos 6, versos 9, de modo que nós percebemos que o que é visto não é uma realidade autoexistente. Também foi pela fé que Abel ofereceu um excelente sacrifício, verso 4. O sacrifício de Abel foi excelente no sentido de que foi oferecido com fé sincera. O mesmo termo grego é usado duas vezes nesse versículo, testemunho e também ainda fala, e também encontrado nos versos 2, 5, 39. Abel é o primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação divina por ser uma pessoa justa, porque viveu pela fé. Os versos 2, versos 39 indicam que todo o capítulo oferece exemplos desse tipo. O fato é que ele já foi morto há muito tempo, mas seu testemunho continua válido, ou continua ainda a falar,
como um daqueles que estão na nuvem de testemunhas que veremos no capítulo 12, quando inicia o capítulo 12, que ele vai falar das nuvens de testemunha. Enoque é outro exemplo de como pela fé for arrebatado como aquele que não viu a morte. Enoque prefigurou a libertação da morte, a qual Jesus guia o fiel. Ele tinha alcançado bom testemunho de que tinha agradado a Deus. Agradar a Deus é a norma de adoração apropriada. O filtro de Deus em relação aos homens, como já dissemos, como já temos enfatizado aqui, é a fé. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. A fé é uma necessidade absoluta para compreender as coisas pelas quais nós devemos esperar. Verso 1, para entender que Deus é o Criador de tudo. Verso 3, e para oferecer adoração aceitável. Verso 4. Você está à busca da verdade, quer se encontrar com Deus, está ouvindo Ele te chamar, sente que quer estar em harmonia, então seu primeiro passo é a fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Na verdade, quando isso ocorre, não foi você que foi a ele. Pelo contrário, ele é quem te achou, conforme está em João 15, verso de número 16. O exemplo de Noé é fantástico e se baseia em acontecimentos que ainda não se viam. Verso 7. A punição por meio do dilúvio, que viria ainda, mas não era visível quando as palavras de advertência de Deus chegaram a Noé. Noé construiu a arca em resposta à advertência de Deus, e por causa da fé ativa, a sua família recebeu a salvação. O mundo incrédulo foi condenado pela sua preocupação com o presente, e Noé herdou a retidão que vem pela fé, não pela visão. A fé de Abraão com respeito à promessa de uma terra prometida foi demonstrada quando ele obedeceu à voz de Deus, deixando Ur para receber uma herança futura, localização da qual ele nem sabia. Viveu como estrangeiro numa terra que lhe foi prometida. Olhou para além, Canaã, para uma cidade permanente e celestial, projetada e construída por Deus, que descerá para a nova terra quando Cristo retornar em glória. A fé de Abraão, com respeito à promessa dos descendentes, foi recompensada com a concepção de Isaque, o que foi algo miraculoso, uma vez que Sara era estéril e Abraão estava com respeito à reprodução, possibilidade, já amortecido, apesar das alternativas mal orientadas e dúvidas desconcertantes. No final, Abraão teve por fiel aquele que havia feito a ele a promessa. Todos esses ainda viveram pela fé, ancorados na esperança das promessas de Deus, e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A herança da qual a fé dos patriarcas era firmada era invisível por duas razões. Era celestial e não terrena, e era futura e não presente. Eles a viam de longe e a saudavam, ou seja, Abraão alegrou-se quando viu o dia no qual Jesus, o Messias, viria. Eles, como nós no presente, somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todos os herdeiros da salvação são refugiados sem lar no mundo presente, porque até o retorno de Cristo, eles estão exilados na casa que esperam eles herdarem. Assim, esses reconhecem que têm uma pátria superior e, em consequência, Deus não se envergonha de chamá-los de seus filhos, os filhos da promessa. Até mesmo os cristãos do Antigo Testamento compreenderam que Deus tinha prometido a eles uma herança que superava os limites de Canaã. Dos versos 13 aos versos 16, o escritor de Hebreus está fazendo o possível para limar cada crente e situá-lo no contexto do mundo atual, em que não somos daqui e que momentaneamente estamos por aqui como exilados em terra estrangeira, aguardando a hora de retornar ao lar, que seria muito em breve. Depois disso, ele volta a falar de Abraão e de sua prova, ao qual foi vencedor. A última prova de fé de Abraão veio com ordem de sacrificar Isaque. Isaque era o único filho de Abraão, no que dizia respeito às promessas, verso 19. Nem o servo de Abraão, Eliezer, nem o seu filho servo Ismael contentariam a ele. Se Isaque morresse sem descendência, as promessas de Deus falhariam. A presteza de Abraão para sacrificar o filho, cumprindo a ordem de Deus, vinha nada mais do que da certeza de que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Verso 19. A ressurreição de Isaque foi somente simbólica,
mas os cristãos que morreram pela sua fé aguardavam uma ressurreição literal. Também foi pela fé que Isaque abençoou a Jacó e Esaú com relação às coisas que ainda estavam por vir, verso 20. Isaque falou de um futuro no qual Jacó iria possuir uma terra produtiva e teria domínio sobre todas as nações, incluindo os descendentes de Esaú. Em suas bênçãos, Jacó previu que os descendentes do filho mais moço de José iriam superar em número e influência os filhos do filho mais velho de José. Tanto Jacó como José foram eles também irmãos mais novos, que tinham sido elevados sobre os mais velhos. José relembrou a promessa de Êxodo que foi falada primeiro a Abraão, muito antes do nascimento de Isaque, e que aguardaria cumprimento por mais 4 séculos de opressão. As instruções de José para que seus ossos fossem levados à terra prometida expressaram fé na realidade ainda não vista. Com relação a Moisés, versos 23 e 28, ele explica também o papel da fé. Os aspectos proeminentes de fé associados com Moisés são o seu destemor, verso 27, e sua disposição para ser maltratado em vez de usufruir dos prazeres transitórios do pecado, aos quais ele tinha condições tranquilamente. Essa descrição da criança como formosa, verso 23, é uma citação de Êxodo 22, conforme Atos 7:20. Ao vê-lo, os pais de Moisés entenderam que ele exerceria um papel especial no plano redentor de Deus. A decisão de Moisés de abandonar os tesouros do pecado e ser maltratado junto com o povo de Deus deveria encorajar os cristãos que perdem o seu patrimônio e sofrem insulto por causa da sua fé. Nas provações em que a identificação com Cristo significa expulsão do arraial, verso 13, capítulo 13, os cristãos devem estar dispostos a sofrer a desgraça que Cristo sofreu. A escolha de Moisés exemplificou a certeza daquilo que se esperava, desde que ele estava olhando para frente, para o seu galardão. O fato de ele ter abandonado o Egito, verso 27, não ficando amedrontado, é muitas vezes tomado como se referindo à primeira vez que Moisés deixou o Egito. Mas Moisés, após escolher identificar-se com seu próprio povo contra os egípcios, matou um egípcio e, porque temeu, fugiu da presença de Faraó. Portanto, é mais provável que esse versículo se refira ao Êxodo, época em que Moisés claramente não sentia medo. Se essa segunda interpretação está correta, o verso 27 menciona o Êxodo de modo geral, e os detalhes, como, por exemplo, a Páscoa e a divisão do Mar Vermelho, se seguem nos versos 28 e 29. Moisés ordenou que o sangue fosse derramado nas ombreiras e nas vergas das portas das rasas dos israelitas, na expectativa da vinda da destruição dos filhos dos primogênitos na terra e na libertação das famílias dos israelitas desse terrível acontecimento. Esse foi outro ato de confiança a respeito de algo que ainda não havia acontecido. Também foi pela fé que o próprio povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram todos afogados. Veja aí o verso 11, no verso 29 do capítulo 11. Em todo lugar, a fé é o filtro de Deus, pelo qual ele dá pleno amparo e aprovação. Até as muralhas de Jericó caíram por causa da fé. Os israelitas marcharam em volta de Jericó 7 vezes em obediência à ordem do Senhor. O único conhecimento que eles tinham de que isso iria resultar na derrota da cidade era a garantia dada por Deus. Entreguei na tua mão Jericó. Raabe, pela fé, provou sua submissão a Deus quando protegeu os espiões israelitas. Ela foi justificada e tornou-se uma ancestral de Jesus Cristo, ainda que tivesse sido uma prostituta. A lista de realizações efetuadas pela fé, versos 32 ao 38, vai daqueles das quais a vitória da fé foi manifestada na história até aquelas nas quais a fé acarretou sofrimento e aparente derrota. E o que mais direi? Uma pergunta retórica, uma vez que o autor continuou a mencionar muito mais nomes e atos de heroísmo a fim de demonstrar ainda mais o poder da fé. Ele parecia não ter tempo para falar ainda mais da fé, incluindo Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, que pela fé, resumidamente como ele mesmo propõe, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, ou seja,
Eles viram respostas para promessas particulares, plural, ao longo do caminho, porém ainda esperavam pela fé, pela promessa singular da vinda de Cristo. As promessas feitas a Abraão foram em parte cumpridas antes da vinda de Cristo, como a multiplicação dos seus descendentes e a vida na terra prometida. Porém, na medida em que essas promessas se referiam à realidade celestial, descanso de Deus, elas não poderiam começar a ser cumpridas até que Cristo viesse e não poderiam ser totalmente consumadas até que ele retornasse. E ainda mais, tem outras coisas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí uma referência a acontecimentos relatados em 1 Reis 17, 22, 23, 2 Reis 4, 36, 37. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Aparentemente, essa é uma referência a acontecimentos durante a rebelião dos Macabeus, a qual ocorreu depois do fechamento do Antigo Testamento, mas não relatados nos apócrifos. Mas são relatados nos apócrifos. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. De acordo com a tradição, quem foi cerrado ao meio foi o profeta Isaías, o qual é citado frequentemente em Hebreus. Morreu dessa maneira, cerrado ao meio. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ou seja, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, verso 38. Estão longe de serem desse mundo. Hoje eles estão na galeria da fé, como exemplos para nós, que devemos ter a mesma disposição mental favorável com relação ao reino de Deus e à sua justiça. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé, o verso 39. Contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Embora algumas promessas do Antigo Testamento tivessem sido cumpridas, a esperança verdadeira de seus beneficiários, a promessa da vinda do Messias, estava ainda por vir. Esse versículo resume a mensagem dos versos 13 ao 16 e o aplica à segunda metade do capítulo. Esse versículo 40 afirma tanto a diferença entre os períodos do Antigo e do Novo Testamento como a unidade do povo de Deus em ambos os períodos. Embora os cristãos do Antigo Testamento vivessem pela fé, verso 38 do capítulo 10, eles não foram privilegiados para testemunhar na terra o cumprimento da grande promessa de Deus. Todavia, eles também participam dos benefícios da obra sumo sacerdotal de Cristo e juntamente conosco são aperfeiçoados. Em conjunto, nós esperamos a perfeição que irá acontecer somente com a segunda vinda de Cristo, conforme está registrado em muitas passagens bíblicas. O capítulo 11 começa assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse é o primeiro versículo do capítulo 11, que tem exatamente 40 versículos. E o versículo de número 40 diz: Por haver Deus provado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os que andaram pela fé e de fé em fé obtiveram bom testemunho que nos servem de exemplo hoje, que é a continuação do capítulo 11, que é o capítulo 12. Mas, contudo, eles não obtiveram a concretização da promessa. Sabem por quê? A resposta está aí no verso 40, que eu vou ler novamente. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estamos todos aguardando a vinda do Senhor. Amanhã estaremos aqui, começou a corrida e nós vamos vencê-la, as nuvens de testemunhas do capítulo de número 12 de Hebreus. Não perca, um capítulo muito importante, interessante, que vai agregar grande valor
para a nossa caminhada cristã. Fiquem com Deus, inscreva-se no nosso canal aí. Clica no sininho à sua esquerda, dê seu like, ajude nosso canal a expandir cada vez mais a palavra de Deus. A parte escrita aí para estudar, para se aprofundar, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. E como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.